isso é uma injustiça. E aí eu fico, tipo assim, eu queria saber realmente como é que funciona esse lance, tipo, da comissão técnica. Então tá cada um de um lado agora viajando, olhando determinados jogadores. Eu vi a declaração do Tite falando assim que se olham 50 jogadores simultaneamente, assim. Sendo que vai menos da metade pra Copa. Sim. Então como é que funciona? É um trabalho árduo todo dia, rotina maluca, principalmente agora, né? Que a Copa é final do ano. Como é que tá? Sim. É um trabalho também, eu nunca havia trabalhado dessa forma. Nós temos em média 5 atletas assim por posição e eles competem entre si, né? Nós somos 3 auxiliares e 2 analistas, cada um pega uma base de 8 atletas assim. Bastante. E acompanha e a gente vê o jogo na íntegra, né? Não é os melhores momentos do atleta e a gente faz os relatórios do jogo e do atleta e isso é material para a gente debater semanalmente. Então, assim, a gente viu o jogo ontem, vê o jogo hoje, faz um relatório, aí democratiza essa informação. E aí, não só o atleta, às vezes tem alguma jogada, alguma assim, um lance de bola parada, alguma coisa que a gente pode sugar assim, dos clubes para o nosso modelo também. E aí esse processo é o processo seletivo. A gente vai apurando e procura dentro do modelo. É lógico que quanto mais vai entrosando esse grupo, né, a oportunidade fica mais difícil. Porém, a cada convocação a gente faz esse trabalho. Sim, depois a muito rico. A gente sintetiza isso e numa linguagem legal a gente fala assim, ó, a gente faz uma reunião com liderança reversa. Que cada um dá a sua verdade e tal. Na verdade, se quer isso, é quebra o pau. A reunião é quebra o pau. Vocês ficam discutindo de cada um defende a sua ótica, os seus convocados e a sua... para depois chegar no resultado final. Eu já perguntei para jogador e queria saber de vocês. É tipo assim... Por exemplo, um jogador está se destacando, vocês não é que vocês vão convocar agora, mas vocês começam a olhar para ele. Vocês chegam num jogador e falam assim, ó, tá mandando bem, continua. Tem esse tipo de diálogo com eles antes da convocação ou vocês pegam um jogador de surpresa às vezes? Como que funciona? Vocês dão um alerta para ele? Vai, que já a gente pega, hein? Não, eticamente não dá para fazer isso. Não dá? Não dá para dar o alerta. Eles têm que saber que nós colocamos aí os que todos nós estamos acompanhando com a mídia de todos. Está evoluindo, a gente está acompanhando. Mas aí seria um privilégio. É um privilégio. Entendi. Exato. Entendi. César, você sente que hoje você está mais inteirado com o futebol do que quando jogava? Tipo, de estar assistindo toda hora, de estar vivendo. Sim. Tá, muito mais. O nível de informação muito mais. Quando joga, você se preocupa mais em fazer a sua, né? É lógico que, a maioria das equipes que joguei fui capitão, então a gente tinha também uma responsabilidade perante o elenco. Como gestor, também, né? Assim, esse conflito entre instituição e os atletas, assim, é difícil. Porém, dessa maneira com que bom, eu sou o mais novo, assim, dali do grupo, com que a gente trabalha, é gratificante. Jamais pensei em fazer algo, assim, com tanta profundidade, com tanto detalhe, assim, minucioso. Relatório, negócio. Não é engessadão, assim, como tá falando. Sim. Mas é difícil passar algo, assim, um jogador que tá se destacando dentro da posição. Independente de onde esteja, não passa batido, é difícil passar. Tite, e a importância de ter um cara como o César, como ele disse, né, capitão por onde passou, campeão, seleção, Palmeiras, sabe, tipo, porque às vezes eu fico pensando, às vezes você tem um profissional qualificado, é essencial e ótimo, mas você tem alguém que conhece o que o jogador tá sentindo, viveu aquilo ali, foi capitão, tem o poder da fala, é importante também? Tipo, faz a diferença? Digão, é fundamental. Ele traz, eu digo que cada um de nós representa um conjunto todo. Ele traz um conjunto de capitão por onde ele passou. Ele traz o conjunto do César Sampaio, capitão da seleção brasileira.
Então, a voz de fala dele, na hora que o atleta olha e que entende que ali já passou por circunstâncias parecidas, ela te traz um peso muito grande, ela te traz um impacto. Quem está falando, é o César que já passou por uma Copa do Mundo. É um Juninho que já foi campeão mundial. Então, fala com o lugar de fala deles é consistente. Tafarel também, né? Tafarel. Só o Tafarel. Então, ela traz um peso grande. Porque imagina, né? Associado ao atleta ao estudo. Sim. Então, ela potencializa isso, ela aumenta, ela fica legal. Porque eu fico imaginando, né, tipo, você olha o plantel da seleção brasileira, só jogador ótimo, nível altíssimo, e aí às vezes você fala, tipo, como é que eu vou dar uma dura num Neymar, por exemplo, assim? É difícil, não é fácil. Você falar assim, o cara é um gênio. Sim. Mas tem que ouvir também. Tem um momento que ele tem que ouvir. Então eu fico imaginando, né, como é que é esse lance, então a importância de ter uma equipe técnica qualificada. Eu queria saber uma dúvida, porque tem muita gente que... A gente é acho que os maiores defensores do Neymar aqui, que pega muito no pé dele, critica tudo, se potencializa tudo, qualquer coisinha. Como é que é o Neymar no dia a dia? Porque eu sei como ele é no dia a dia. Eu queria que você falasse, sabe? Como é que ele é no dia a dia? Eu tenho na relação com o Neymar uma relação muito transparente, muito clean, muito de boa, sabe, ao longo desse tempo todo. E eu me faço valer uma observação que o César Sampaio fez quando o Integrado foi numa situação que ele veio diferente, veio com uma expectativa e colocou assim, pô, cara, é muito fácil, é muito tranquilo trabalhar com o Neymar. Porque cria uma expectativa, exato. Porque a premissa é do Neymar ou qualquer outra pessoa. Quando o respeito ele acontece, é de um lado humano, não é da... Ela tem a reciprocidade. Ela tem a conduta. Ela pode ter a crítica, ela pode ter o elogio. Colocado de uma forma educada, ela tem essa reciprocidade. E é assim com ele e assim com os outros também. Eu vi você falando que muita gente também pega no pé dele falando, não, porque ele quer resolver tudo sozinho, ele não toca a bola. E aí eu vi uma declaração sua, acho que foi o Rafinha que foi pra cima e errou. E ele tipo, puta, não vou tentar de novo. Ele, não, é pra tentar de novo. Vai pra cima, segura a bronca. Sim. Ele também é um líder dentro técnico, da seleção? Absolutamente sim. Inclusive para dividir agora o protagonismo com uma série de outros atletas que têm essa característica. O Anthony tem essa característica, o Rafinha tem essa característica, o Vini tem essa característica, o Rodrigo tem essa característica. Então, de ter jogadores que têm esse 1 contra 1, esse drible, a finta, o lance pessoal, criativo, a caneta, a carretilha, chama que. Principalmente na última parte do campo, cara, ali é da intuição, ali é do talento, ali é da criatividade, sim. Cara, e é foda perguntar isso pra vocês, mas eu acho que é uma das perguntas que vocês mais recebem, eu acho que é o que o povo quer mais saber. O time ali, ele já tá, tipo, praticamente fechado, cara. É a pergunta que todo mundo quer saber. O time já tá fechado, existe possibilidade de jogadores novos aparecerem ali, ou jogadores que já foram convocados e tal, como que tá essa parada aí? Fala pra nós. É mais difícil agora, posso dizer, né? Mas a gente tá sempre aberto, né? Como o Tite disse no início, nós queremos... a Copa esse ano ela é muito curta, né? Com espaço de tempo entre um jogo e outro menor ainda. Então, a preocupação nossa é levar esse atleta que esteja num melhor momento, né? Lógico que tem todo um modelo nosso, né, que a gente, às vezes, trazendo um atleta novo, não é que ele vai comprometer o modelo, mas pode essa adaptação. Eu, quando joguei a primeira vez na seleção, a camisa, essas 5 estrelas, pesou. A perna tremeu, né? A noite pré-estreia, ela, teve 2, 3 horas. Você acorda, caramba, assim, caraca, eu não posso errar, não sei o que. Mas creio eu que não tá fechado, porque vocês estão aqui vendo o jogo ainda. Não, então, nós temos essa lista larga, né, e a responsabilidade nossa é prezar por ela, e se o atleta que estiver sobressaindo na posição, a gente... Tem que olhar, porém, os amistosos são menores, né? E é um cobertor curto agora, né? As chances ficam menores, mas a gente sempre está olhando tudo. Vai afunilando, mas está aberto. Nós tivemos a oportunidade de 77 atletas nesse ciclo.
É muito Nossa, atleta. muito atleta. A fase anterior, que foi da Copa do Mundo, nós tivemos 48, 49 atletas. Então agora oportunizou uma série de outras. É 7 por posição, média, assim. Nossa, e tem outra crítica que a galera faz. Não, o Mítico tá representando o povo. Eu tô aqui com o lado do povo. Porque quem escolhe os amistosos da seleção brasileira? Porque eu já vi muita crítica de muitos jornalistas, de muita gente. Ah, mas também olha a seleção que eles jogam. Como que a gente vai saber o nível que o Brasil tá? Ah, ele joga contra o Liechtenstein, não sei o quê. E não, o Liechtenstein nós não jogamos. Nós queríamos. Isso aí nós não jogamos. Como que funciona essa escolha dos amistosos e ladies and gentlemen? Como que é? Nós temos uma empresa, né, a PIT, que é responsável pela gestão dos amistosos da seleção, comprou os direitos da seleção e ela que organiza, e temos os calendários travados, assim, né, o europeu, agora com a Nations League, bem dizer, se fechou. Então, né, mesmo que queira jogar contra uma Alemanha ou uma França, não dá. Não dá. Aí, galera, tá respondido pra vocês, meu Deus do céu. Porque é realmente isso, né? Tipo, eu ia perguntar mesmo se faz uma diferença não tá jogando, entre aspas, toda hora com essas equipes mais bem ranqueadas, se faz essa diferença, ou também, tipo assim, pô, a gente quer, mas não dá, é travado lá, é uma empresa aqui, outra lá. Como é que funciona?